Boa noite, bem-vindos aqui ao canal para mais esta live. Hoje terei a alegria de receber uma pessoa que eu considero muito, que é a Bruna Torlai, e antes de chamá-la, eu vou aqui dar os avisos d'habitude, como dizem os franceses. Então, todos aqueles que estejam assistindo a esse vídeo agora ou gravado e que não sejam inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações, deem like nessa live, se gostarem dela, e também façam comentários, porque isso aumenta a relevância do canal. Quem quiser fazer superchats, fazer perguntas, objeções, observações, etc., esteja à vontade. Eu, no final, terei a alegria de lê-los todos aqui, assim, na nossa live. Bem, boa noite, Bruna. Boa noite. Muito obrigado por você aceitar vir aqui. É uma alegria muito grande para mim. E eu acho que você não precisa muito da apresentação, porque as pessoas a conhecem bem, Bruna. Mas a Bruna, além de ter o seu canal, de fazer comentários políticos, hoje se eu não me engano, o programa é 3 em 1, não é isso? Sim, Hoje eu estou diariamente lá na Jovem Pan no 3 em 1, das 5 às 6 da tarde, ao lado do Rodrigo Constantino e Jorge Serrão. Pronto. E, além disso, no canal dela, ela também faz um trabalho mais voltado para o tema que nós vamos tratar aqui, que é a profundidade dos valores cristãos na sociedade, na política, em tudo, na economia, no modo de ser, na sociologia, enfim, em tudo. E a Bruna também é fundadora e diretora da revista Esmeril, que eu até está colocado aí num comentário fixado aí na live, está o link da revista. Então, Bruna, se você quiser fazer primeiro uma saudação aqui às pessoas que estão aqui nos assistindo, sinta-se à vontade. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Como eu já falei para o senhor, foi a minha mãe que me apresentou ao seu canal. Ela gosta muito do senhor. Tudo que a minha mãe indica, eu sempre vou ver, porque ela é alguém que conhece, sabe tudo que está acontecendo no YouTube. Gosto muito do seu trabalho, é extraordinário e há muito tempo, né? Todos nós que fazemos comentários, começamos um pouco mais tarde, a gente aprendeu muito com o pessoal que está aí há tanto tempo e o senhor é um deles. Então, sou eu que estou honrada de estar aqui em primeiro lugar. A revista Esmeril foi algo que é uma iniciativa cultural que eu fundei em 2019. Foi uma das pessoas que, quando eu vi aquela puxada de orelha do Olavo de Carvalho, do tipo, precisamos ter uma mídia conservadora, as pessoas precisam tomar coragem, fazer. Eu lembro que eu vi o vídeo dele falando pela milésima vez isso, né, no final de 2018, eu falei, putz, é verdade. Então, eu estive um pouco com o pessoal do MBC em 2019, ajudei eles a montar o editorial MBC, fiquei lá um tempinho, e aí depois eu tive a ideia de fazer uma revista, porque a política, se você for ver, ela cansa todos nós, né? Eu faço, o pessoal que me acompanha no canal vê que tem semana que eu falo só de literatura, indicação literária, aí depois eu retomo comentários políticos, a política, ela cansa, porque não há nada de mais ultrapassado que a notícia de ontem, né? E como eu gosto de entender as coisas na essência, porque eu me dedico à filosofia desde jovenzinha, assim, é um pouco cansativo esse jornalismo que perdeu a alma, né? E então, a revista Esmeril foi a maneira que eu encontrei para a gente ter uma revista que aliasse informação e cultura. A gente produz informação, mas com uma tinta de cultura, né? É uma revista mensal, digital e temática. E, evidentemente, os colunistas são todos conservadores, tem alguns liberais ali no meio, mas são pessoas com convicções firmes, né? Convicções ligadas à civilização ocidental, que tem como pilar o cristianismo. E neste número 22, na edição de julho, a gente finalmente abordou a cosmovisão cristã. É o tema do mês de julho. Então, é um tema caro a todos nós, né? E a gente tentou falar de maneira leve sobre vários traços disso que a gente chama de cultura judaico-cristã. Bruna,
me ocorreu que nós podíamos, eu disse que seria uma conversa, me ocorreu uma ideia que é o seguinte: eu vou pegar o seu comentário sobre a política. Realmente, a política, se nós a virmos como o fato de todos os dias, ela é meio cansativa. Sim. Mas... essa semana não, né? Essa semana tá pegando fogo tudo, não tá cansativo. Essa semana tá bom. Tá boa, tá boa. Bom, mas o que eu gostaria, eu pensei nisso antes de nós entrarmos, pensei em dar aqui um exemplo para depois dar a oportunidade de você comentar. Nós estamos, neste momento, estamos vivendo uma das maiores, talvez mais graves crises da história recente do Brasil. Eu, assim como monarquista, digo até que talvez uma das mais graves crises da República, porque a República está mostrando as suas entranhas. Bom, mas nós temos essencialmente um poder que extrapolou completamente dos seus limites, que é o poder judiciário, e nós estamos assistindo a uma questão que é a implantação de um totalitarismo juristocrático no Brasil, em que tudo está sob o domínio de juízes togados que não foram eleitos e que pretendem tutelar o presidente da República, o seu governo, e não só tutelar, mas eles extrapolam e, inclusive, avançam sobre os ditos conservadores com perseguições, como o próprio presidente disse ontem numa entrevista a uma rádio. Bom, esse é o fato político, que eu depois vou lhe pedir um comentário sobre isso. Este é o fato político do momento. Mas se nós formos analisar esse fato político em profundidade, ele tem raízes muito profundas, porque há toda uma teoria do direito, toda uma filosofia do direito, deturpada, né? Toda uma concepção do Estado, toda uma concepção do papel da justiça nas sociedades modernas, que eu acho que não exagero em dizer, é antagônica à concepção cristã da justiça, do direito, etc. E aos valores que foram permeando o direito ao longo dos séculos, até que um movimento que eu poria ali no início com os legistas, quando eles começam a tirar toda a construção que a Igreja tinha feito sobre o direito, eles começam a voltar-se outra vez para o direito romano e o direito pagão. Bom, se nós formos ver, é essa a crise que nós estamos vivendo. Esse é o drama que nós estamos vivendo, é uma corrupção das doutrinas do direito que chegaram onde nós chegamos aqui assim. Bom, então, se você pudesse comentar um pouco, Bruna, primeiro a questão política, né? Porque nós estamos vivendo uma questão política grave, e você, como um expert agora dos comentários políticos, você poderia dar a sua visão do que é que você vê, por exemplo, do que nós assistimos nesta semana no Brasil. Olha, seu Sepúlveda, eu acho que eu não sou expert, não. Tá coisa tão clara que eu acho que o povo todo está vendo, né? Tanto que a última manifestação de domingo, a gente viu a quantidade de gente que foi para a rua, porque as pessoas elas não suportam mais. A definição que o senhor deu hoje foi maravilhosa. Esse autoritarismo juristocrata, foi isso que o senhor falou, foi tão boa. Eu preciso memorizar, assim, foi perfeito. É isso que está acontecendo, né? Você tem um judiciário que acumula funções, né, que se põe como poder moderador, usando aí essa brecha que ele encontra na Constituição, essa Constituição totalmente equivocada, né, que é o nosso grande problema. Ela é feita para inviabilizar a qualquer governo que não seja o da esquerda, do pessoal do Foro de São Paulo. Né? Parece que ela foi feita para eles. Qualquer outra pessoa que suba ao poder não consegue. Ainda assim, o presidente teve, digamos, o compromisso de respeitar, como ele próprio disse, né, o respeito às linhas da Constituição, e o poder judiciário, que deveria ser o guardião da Constituição, atropela, esmaga, quer dizer, e é engraçado porque a Constituição ela está de acordo com a mentalidade desses juízes que ocupam hoje esse poder judiciário, né, dos Supremos lá,
que agem como advogados. Eu sempre falo, né? O STF é um escritório de advocacia dos poderosos do Brasil, não é um Supremo, né? Um tribunal para preservar a Constituição, não que a nossa não que a nossa realmente nos ajude muito, né? Mas, enfim, o que o senhor disse de ter feito a retrospectiva, né? Essa crise da República, ela mostra realmente tudo que a República tem de complicado. Para dar um exemplo, também foi perfeito o que o senhor falou, porque a gente começa com o golpe republicano, na monarquia deposta, sem o povo ter nada a ver com isso, então o povo nunca teve a ver com a República, né? Na República, a gente tem uma série de golpes, uma série de imposições, uma série de formações esquemáticas, né, em que o povo é sempre o espectador, ele é sempre coadjuvante. E é engraçado que na monarquia você tinha um vínculo, né? Assim, o rei, ele realmente, né, o imperador, ele tinha uma responsabilidade pelo povo brasileiro, e daí que vem o vínculo. Então a monarquia funcionava no Brasil, o império funcionava no Brasil. O Brasil nasce sob a coroa, né? O Dom Pedro II, eu acho maravilhoso aquilo que ele diz: o melhor regime é aquele com o qual o país se estabelece. Então, assim, a gente teve essa ruptura violenta, e daquela primeira ruptura violenta foi de ruptura em ruptura. E o que sempre ocorreu de mais grave é que o povo sempre foi um coadjuvante dos atores do poder, né? E aí, hoje, a oligarquia que quer usurpar os demais poderes e mandar e desmandar é a desse pessoal que está ali no STF trabalhando para os donos do poder no Brasil, né? São esses donos do Brasil que continuam querendo manter o povo de escanteio. Então, a gente tem essa situação de crise que só num governo, né, de um presidente que, de fato, deixa que as coisas, tais como elas são, sejam escancaradas, a gente consegue ver. Né? Justamente porque o Bolsonaro está insistindo em mostrar as coisas como elas são. O judiciário continua usando palavras bonitas. Ele vai lá e fala, não, veja, está acontecendo isso, isso e aquilo. E os caras se incomodam. Né? Então, assim, eu não teria como dizer melhor o que o senhor disse anteriormente. É realmente, acho que a mais grave crise da República. E tem esse elemento, né? O povo sempre como coadjuvante. O povo brasileiro que já não quer ser coadjuvante. Bruna, você levantou um tema que eu acho que é interessante, é o seguinte: a monarquia foi derrubada, quase ninguém pensa nisso, né? Eu até, digamos, eu prestei bem atenção nesse assunto quando uma pessoa que é muito amiga minha, muito amiga do Paulo também, que é um grande monarquista, o doutor Juvenal de Arruda Furtado, que, além do mais, é um grande advogado, ele disse o seguinte: as pessoas não pensam que quando foi derrubada a monarquia, foi derrubado todo um Estado de Direito. Havia um Estado de Direito, realmente. Exatamente. Havia instituições. Ou seja, Perfeito. Havia instituições, havia tudo. Tudo foi derrubado por um golpe, e isso acha-se isso normal. É claro que daí para frente nós só podíamos ter convulsões, né? Porque foi arrancado um sistema que tinha nascido historicamente, que tinha, enfim, não vou agora analisar como é que nasceu, como é que se consolidou, mas tinha a ver com a história do Brasil, tinha a ver com o povo brasileiro. Bom, e Dom Pedro II, de um certo modo, é um personagem e a Princesa Isabel também, que mais encarna essa identificação entre o dia a dia do imperador e o povo. Bom, mas nós depois temos a promessa da democracia, né? Que a democracia, o povo seria soberano. A República prometia isso. Seria soberano. E como você muito bem diz, o povo está de escanteio completamente, e ele é usado. Veja bem, os políticos voltam-se contra o povo. O inimigo dos políticos são o povo. E os iluminados, eu sei que você trata muito até nas suas lives, e os iluministas, como o Sr. Barroso, né, que dizem que eles são encarregados de orientar o povo que o povo não sabe escolher. Bom, agora eu pergunto-lhe o seguinte, ainda para nos mantermos na questão política desta semana, como é que você vê
o seguinte: ao fim de tanto tempo de mentiras professadas por um tribunal que é o Tribunal Superior Eleitoral, que começa a difundir falsas notícias, propagandas falsas, que nunca houve, que o sistema é inviolável, que nunca foi violado, que isso, que aquilo outro. O presidente, junto com o deputado Filipe Barros, aparecem diante do país, numa rádio, que é a Rádio Jovem Pan, exatamente, né? Nos Pingos dos Is, e mostram um relatório feito em 2018, né? Por pedido do próprio STF, um relatório da Polícia Federal que mostra que, literalmente, o sistema do TSE é casa da mãe Joana. Né? Porque Exato. Todo mundo... Ele entrou lá, o hacker ficou passeando, né? Como eu vi alguém usar essa expressão, ficou passeando. Não sei se ele ficou vendo a paisagem, o que é que ele ficou. Ele ficou passeando durante meses nos sistemas do TSE, entrou em vários tribunais regionais, depois entrou, pegou senhas de ministro, senha das pessoas que tinham a segurança, entrou na código-fonte, no código-fonte das urnas eletrônicas e na criptografia desse código-fonte. Tudo. Bom, agora eu pergunto o seguinte: do ponto de vista, qual é a sua opinião da legitimidade, a respeito da legitimidade das pessoas que continuam à frente desse tribunal e sobretudo, o ministro Barroso, depois de ter cometido perjúrio? Qual é a sua análise sobre essa situação? Olha, seu Sepúlveda, o ministro Barroso deveria ser imediatamente afastado. É inadmissível que ele seja presidente do TSE diante desses fatos. Ontem saiu uma entrevista no jornal Brasil Sem Medo. Infelizmente, ela é fechada para assinantes, tá? Então, quem não é assinante, eu até faço um apelo ao Paulo Briguet, ao pessoal do Jardim Sem Medo, por favor, liberem essa entrevista para não assinantes. Uma entrevista com um dos criadores da urna eletrônica, Carlos Rocha, o nome dele. Você me corrija se eu estiver errado, que eu falei tanto dele hoje, agora que minha memória, essa hora da noite, já começa a falhar. Mas é justamente um engenheiro do ITA, dono de uma das empresas, que foi contratada pelo TSE lá em 1996 para criar as urnas eletrônicas. E nessa entrevista ele dá todos os detalhes sobre de que maneira que os técnicos em engenharia da informação e de segurança, conforme os anos foram passando, eles sempre fizeram testes no TSE, a pedido do próprio TSE, né, para ver a segurança das urnas. E a segurança das urnas vai mal, e vai mal faz tempo. Não foi só a Polícia Federal que deu esses relatórios, foi também um pessoal, uma equipe técnica da Universidade Federal de Campinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, pessoal do próprio Carlos Rocha, entende? Então, assim, todas as pessoas, os especialistas, esse termo especialistas eu detesto usar porque caiu na banalidade, mas os engenheiros de segurança de software, o pessoal da ciência da computação, sabe que essas urnas são passíveis de fraude da maneira como elas estão. E sabem também apresentar soluções para que elas sejam auditáveis. Mas o que aconteceu na nossa história? Em 1996, o projeto original incluía essa impressora justamente para que o voto se materializasse, caísse naquela cápsula inviolável, a qual o eleitor não tinha acesso, para você fazer auditoria. O que aconteceu? Em 2003, com o senhor Lula no poder, saiu uma lei aí, Lei 10.827, se eu não me engano, tá lá na entrevista. Nesta lei, aboliu-se a exigência de auditoria nas urnas eletrônicas. E dali para frente a coisa foi ficando obscura, não é à toa. Agora a gente entende porque essa lei passou em 2003. Tudo isso é dito na entrevista, tá? Que foi a matéria para mim mais importante que saiu essa semana, para a gente ter uma discussão técnica que corrobore o que Filipe Barros e o presidente Jair Bolsonaro falaram ali no Pingos nos Is dessa semana, tá? De ontem. Então, assim, na verdade, a gente tem uma exigência da sociedade civil por transparência. Nós temos também várias equipes que estão alertando o TSE há anos sobre a insegurança das urnas.
E a gente tem agora um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, que mente descaradamente para a população brasileira, dizendo que está tudo bem. Ele sabe que não está, seu Sepúlveda, ele sabe. Por que ele sabe? Porque é ele que recebe os relatórios do pessoal que vai testar a segurança das urnas e fala, isso aqui precisa de uma auditoria externa. E o que é que o senhor Carlos Rocha, pai das urnas eletrônicas, diz nessa entrevista ao Brasil Sem Medo? Ele diz também, olha, ainda que a gente não faça o voto impresso, que de fato é a ideia original para ter auditoria, há maneiras de você auditar. Tem que ser auditoria externa. Significa que algumas outras empresas transparentes, diante da sociedade, vão ter acesso a essa programação e vão controlar para que não haja alteração no resultado da eleição. E ele apresenta lá outras possibilidades, que não precisa necessariamente ser voto impresso. Então, a discussão que o senhor presidente do TSE deveria estar fazendo é sobre o método de auditagem e não sobre o fato de que a auditagem não é necessária. Então, olha o ponto que a gente chegou. Né? Ele devia estar simplesmente discutindo, vamos usar o quê? Impressão ou essa assinatura digital pelas equipes técnicas de auditoria externas ao TSE. Não, ele quer contar o voto escondido na salinha com a equipe dele. Isso é golpista. Isso é, mais uma vez, é mais um capítulo de golpismo na história da nossa República. É um escândalo. Esse cara devia ser imediatamente afastado. Imediatamente. Bruna, você levantou aqui uma coisa que é o seguinte: um homem que ficou negando sucessivamente, acusando o presidente da República, que não é acusando um de nós, por exemplo, acusando o presidente da República de estar mentindo e levantando fake news. E depois faz um discurso tronitruando do alto do seu saber iluminado, né? Dizendo que é preciso defender a democracia de ataques baixos, etc. E depois vai se ver, ele está mentindo. Ele está mentindo para o país inteiro. Ele sabe. Bom, ele não está enganado. Ele não está enganado, seu Sepúlveda. Ele sabe que ele está mentindo. Isso que é o mais grave. Bom, depois, no dia seguinte, ele disse o seguinte: não, realmente não era inviolável, estiveram aqui dentro, mas não se preocupem, porque não houve nada. Bom, o sujeito que mentiu o tempo todo, qual é a credibilidade que ele tem para falar? Mas veja, não é que não houve nada. Houve sim. Houve sim, claro. As equipes técnicas disseram, olha, não é que não houve nada, é que não há instrumentos para dizer o que houve. Nós estamos dizendo para o TSE há anos que esses instrumentos precisam ser providenciados. Então, assim, ele mente duplamente, porque ele está sendo advertido de que, porque não há instrumentos para dizer como houve fraude e quando ela houve, é que é mais grave ainda. Porque a fraude deve estar rolando solta. Por quê? Bom, porque eleição sem fraude, como eu falo, né? É pôquer sem blefe. Na história do mundo, não é isso o padrão. O padrão é ter fraude. O padrão é você ter trapaça. A política é o mundo da trapaça, é a sala do inferno. Então, para ter transparência, a gente precisa se dar um pouquinho ao trabalho, né? Quando o Barroso diz está tudo bem, ele está partindo do princípio que o povo é tolo, que o povo é desprezível. Ele despreza o povo brasileiro. Então, assim, é muito grave, é muito grave. Agora, antes de entrarmos no outro tema, eu quero lhe fazer uma última pergunta, que é o seguinte. Claro. Bom, nós, o presidente ainda não tinha revelado isso para o país, mas o senhor Barroso fez um discurso na retomada do ano dos trabalhos do TSE, ele fez um discurso que foi considerado por uma jornalista como o discurso de um estadista. Eu julgava que ele era um ministro de um tribunal. O estadista, que eu saiba, é quem dirige um Estado bem, nem falar, né? Mas enfim, mas isso também mostra o lado golpista deles, que é assumirem-se como dirigentes do Estado, né? Como chefes do Estado. Mas eu pergunto só o seguinte: depois ele vai e determina
de ofício, um inquérito e incluir o presidente no inquérito ilegal que já está correndo no Supremo Tribunal Federal e faz uma tabelinha com o senhor Alexandre de Moraes para fazer isso. Eu só pergunto o seguinte, do ponto de vista da sua análise, enquanto a legalidade e a legitimidade desses tribunais, onde é que nós estamos? Em que ponto é que nós estamos? Nossa, você sabe que quando eu vi essa notícia, eu confesso que eu cheguei a rir, porque eu falei, não, peraí, TSE inclui presidente no inquérito que em si já é ilegal, esse inquérito do Alexandre de Moraes, ele é ilegal. Então, assim, não existe um juiz acusar, não existe, isso não existe. Agora, o presidente do TSE atropela a PGR, inclui o presidente, isso é uma loucura, é uma insanidade. Então, assim, a ilegalidade, a ilegitimidade, ela é tão patente, ela é tão descarada, que a gente até sabe que não vai dar em nada, né? A gente sabe que não vai dar em nada e a gente sabe que são medidas de intimidação, como dizendo, todos os poderes que nós tivermos para atacá-lo, senhor presidente, nós o faremos, porque nós estamos aqui exercendo a soberania que na verdade, deveria estar sendo exercida pelo senhor, mas estamos usurpando na cara dura, né? É engraçado que o STF, os ministros, eles usurpam o Congresso, eles usurpam o Executivo, né? Eles usurpam os dois poderes, porque o STF não só quer legislar, como agora quer decidir quais são os rumos do Brasil, né? Se o presidente pode continuar no cargo ou não, se ele deve ser tornado inelegível ou não. Então, é um avanço tão grotesco que só a mídia comprada assina embaixo. Assim, só jornalistas de quinta categoria, que não tem consciência, que não tem... Por exemplo, hoje eu fiz críticas fortes ao Bolsonaro. Vejam, por quê? Porque eu entendo que, a partir do momento que o Bolsonaro colocou em primeiro plano o fato de que o problema da fraude é que a própria eleição dele foi prejudicada, ele acaba diminuindo a importância do problema. O problema não é só dele ter ganhado, talvez, no primeiro turno e isso não ter acontecido. Não, o problema grave é que a gente tem várias equipes técnicas alertando o TSE há uma década. E os caras não fazem nada. Então, é uma irresponsabilidade. O TSE não devia existir. Entende? Então, às vezes, eu acho que o Bolsonaro ele perde a oportunidade de fazer a discussão mais dura ainda. Eu ainda acho que ele é muito bonachão, às vezes, né, seu Sepúlveda. Eu acho que ele ainda faz muito discurso na brincadeira, dá exemplos, às vezes, muito exemplos para o pessoal entender que ele quer se comunicar com o povo, ele deixa de jogar na cara desses poderes que estão tentando usurpá-lo coisas mais graves, né? E hoje eu falei justamente isso, faltou ao governo ir atrás de todas essas equipes que deram esses alertas para o TSE. Felizmente, o Felipe Barros pegou aí esse relatório da Polícia Federal, mas há muitos alertas, há muitos. A entrevista de ontem no Brasil Sem Medo, para mim, foi um negócio... Por isso que eu acho, né? A imprensa livre é aquela que está do lado da sociedade civil. Foi a entrevista mais esclarecedora dessa semana. Faço novamente um apelo aí para que o Brasil Sem Medo abra, deixe para o público não assinante, que todo mundo deveria ler, assistir, para ver o tamanho do problema. Eu tenho uma pessoa aí que está dizendo... a Bruna Torlai não está aqui para dar uma aula de direito, ela está só fazendo um comentário político. Mas eu queria só dizer aqui, responder para uma pessoa aqui que está dizendo o seguinte, ela não diz porque é que é ilegal abrir esse processo. Então, eu vou responder com as palavras de uma juíza criminal, que é a doutora Ludmila Lins Grilo. A Constituição não permite que juízes abram inquéritos criminais. Quem abre é a polícia ou o Ministério Público. Juiz não pode abrir inquéritos criminais. Isto é uma juíza criminal que está dizendo. Também recomendo ouvir o professor Ives Gandra Martins, um dos maiores constitucionalistas do país, que num pequeno vídeo ele esclareceu o seguinte: há toda uma parte da Constituição que é o sistema acusatório
que é instaurado pela Constituição de 88. E nesse sistema acusatório é impedido que um juiz abra um processo criminal. E, portanto, o que os ministros estão fazendo, diz ele, o que os ministros estão fazendo é violar a Constituição, é enfraquecer a democracia. Se a pessoa não estava bem esclarecida, eu acho que esses esclarecimentos podem ajudar. Bom, o juiz julga, né? Se ele julga, como é que ele pode acusar ao mesmo tempo? Não, claro. E no caso do Alexandre de Moraes é uma piada, porque ele ainda é a vítima. Então, é vítima. Ele é o acusador, o juiz e a vítima. E o réu. A vítima. Não, o réu não, e a vítima. É um negócio assombroso. Né? Agora, Bruno, então, eu acho que nós podemos passar agora para o tema que era mais o tema de fundo aqui dessa conversa, que é o seguinte. Tudo isso que nós estamos vendo, e mesmo outros aspectos da crise que nós estamos vivendo, por exemplo, como querendo a imposição de ideologia de género em escolas, os cerceamentos à liberdade que nós estamos assistindo no Brasil, e outras coisas, outras imposições de agendas ditas progressistas, e também uma degradação da sociedade, mostram que há um problema mais profundo, que é o problema da demolição das raízes e das bases cristãs da sociedade brasileira. Infelizmente, isso não é só no Brasil, é uma questão de uma crise ocidental, né? Que é o edifício da sociedade cristã ocidental está sendo abalado há muito tempo e está sendo demolido há muito tempo. E você explicou um pouco no início que a revista que você fundou, Esmeril, tinha como intenção focar-se mais nesses temas de fundo. E o último número foi um número mais dedicado a isso. Eu gostaria que você explanasse um pouco esse número, quem escreveu, os temas que foram abordados, etc. É o seguinte, a Esmeril, cada mês a gente escolhe um tema e com base no tema tem ensaios, entrevistas, crônica, é uma revista, né, que mescla informação e cultura, e ao mesmo tempo tem matérias de turismo. Então, assim, na verdade, em maio, junho e julho, a gente fez uma trilogia, porque eu sempre ouço as pessoas repetindo, né, as pessoas saem repetindo por aí. A civilização ocidental é o resultado da fusão entre filosofia grega, direito romano e cosmovisão judaico-cristã. A gente ouve muito essa frase, a gente ouve o tempo todo. E aí eu pensei, putz, não adianta ficar falando isso. A gente tem que explicar o que isso significa. Vamos fazer uma trilogia? Grécia, Roma e cosmovisão judaico-cristã, eu propus para os colaboradores. E eles adoraram a ideia. Então, aí, em maio, a gente fala sobre a Grécia. Em junho, Roma. E assim, Roma, as pessoas acham que o direito romano foi fundamental. Tal. Não, veja, tem muito mais coisa de Roma, de podre, inclusive, de coisas ruins de Roma que nós herdamos também. Né? O senhor mencionou no começo, quando na ascensão do Estado moderno, toda uma documentação sobre como era estruturado o Estado romano, sobre o uso que fazia o Estado da religião, porque o Estado romano tem, o Olavo fala isso muito bem, né, no Jardim das Aflições, havia um uso da religião por parte dos estados. A religião dos romanos, ela era feita para o Estado, né? Até o Montesquieu, iluminista, ele tem um texto que eu traduzi porque eu acho importante, que ele diz, o texto chama A Política dos Romanos, dissertação sobre a política dos romanos em matéria de religião. E nessa obra, ele vai mostrando como que os líderes políticos de Roma se referiam àquelas superstições, né, que é aquela religião dos romanos, a religião pagã, para motivar os homens, para ir para a guerra, então, para ir para a guerra e etc. Então, aquilo que a gente chama de religião romana era um instrumento político. E aí, quando o Estado moderno vai ascendendo, a gente percebe que uma série de absolutistas, né, uma série de figuras, de lideranças que brigavam ali, né, pelo poder, vão querer repetir o modelo romano. Mas isso assim, antes, né, mesmo ao longo da Idade Média, você tem, no Jardim das Aflições, o Olavo explica que esse impulso para o império sempre tem em Roma, e na tentativa de instrumentalizar a religião, isso é um impulso permanente na história do Ocidente, contudo o cristianismo não se presta a isso.
né? E não se presta de maneira nenhuma, porque é uma religião de salvação, onde há uma relação vertical, né, entre o indivíduo e Deus. Então, você não tem essa... não se presta... Não é uma religião para organizar a sociedade, como a religião dos pagãos, em Roma. E ele explica isso muito bem no Jardim das Aflições. Eu até dei um curso para falar sobre as filosofias antigas, o que foi o epicurismo, o que foi o estoicismo, no sábado passado, e amanhã eu vou dar a segunda aula, porque eu acho o Jardim das Aflições um livro tão bom que eu procuro sempre criar pretextos para mostrar para as pessoas por que elas devem lê-lo, né? E o último pretexto foi uma aula que eu dei no Instituto, num lugar aqui em São Paulo, chamado Instituto Veraz, que é um lugar muito legal, de aulas presenciais, enfim. Mas, retomando, e aí essa trilogia que a gente fez foi justamente para falar, olha, vamos ver tudo que vem de bom e de ruim, né? Grécia, Roma e cosmovisão judaico-cristã. E aí, nesse mês de julho, foi o encerramento da trilogia e foi o melhor número. Foi o melhor número, porque em termos de cosmovisão judaico-cristã, a gente perdeu tanto nos últimos 3 séculos com a propaganda anticatólica, mesmo antes com a divisão da cristandade, né? A gente está perdendo, sei lá, quantos séculos, se você puder, uns 6, 8, né? A gente está tendo esse desgaste violento aí, a tal ponto que as pessoas perderam na sua memória as referências do que é cristianismo. E a essência da civilização depende dos valores cristãos. Então, a gente corre o risco de perder noções fundamentais que tornam viável a civilização. E é dessas noções que a gente falou nesse número da revista. E aí tem uma entrevista que, para mim, é uma das melhores matérias. Tem uma matéria muito legal escrita pelo Roberto Lacerda, que ele chama Conversões Paralelas. Ele faz o paralelo de Santo Agostinho e Paulo de Tarso, né? Que Paulo foi o modelo de Santo Agostinho e tal. Mas tem uma entrevista extraordinária também, feita pelo Ronaldo Mota, que é um colaborador nosso, que, além do Ronaldo ter escrito um texto sobre a noção de ser humano em Tomás de Aquino, né, e por que essa é a noção que realmente resguarda o que a gente chama de civilidade, né, de valores da civilização, civilizacionais. Além disso, ele fez uma entrevista com o padre José Eduardo, que deu uma explanação maravilhosa sobre o que é cosmovisão judaico-cristã. E eu até deixei aberto, não é só para assinantes, não. Quem entrar lá no www.revistasmeril.com.br, procure a entrevista, tá? Tá na seção especial, é o especial. O padre José Eduardo, quero até agradecer ele aqui publicamente, deu uma aula para nós, né? E o Ronaldo, que é um católico que estuda muito, muito estudioso, foi inquirindo ele nos momentos certos. E a ideia desse número é que a gente recupere na nossa memória coisas que moldaram a civilização, que na verdade que permitiram a civilização, né? Tem um ensaio também do Fernando Weisman, que é um colaborador que eventualmente manda textos para nós, dizendo, olha, a gente fala de freios e contrapesos no Estado de Direito, mas a própria ideia de freios e contrapesos, se a gente analisar a moralidade cristã, ela própria funciona como freios e contrapesos numa sociedade, independente do Estado, né? Então, assim, você tem uma série de matérias que mostram, que procuram demonstrar para o leitor que se a gente perder esse patrimônio, a gente cai na barbárie, que é o que os comunistas querem, né? Então, acho que isso o senhor sabe melhor do que qualquer pessoa. Eles precisam da barbárie, né, para vingar. Na realidade, eu tenho como ponto de referência, assim, não só do pensamento, mas da análise histórica, filosófica, teológica, etc. A obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é Revolução e Contra-Revolução. E ele explica, nessa obra, ele mostra muito esse caminho para a neobarbárie, né? Que é o caminho da civilização cristã para a barbárie. Mas é uma neobarbárie mais grave, porque é uma barbárie que vem do cristianismo, ou seja, foi decaindo. Os bárbaros antigos não eram... Eles caminharam para o cristianismo. Aqui é o cristão que caminha para um neobarbarismo. Mas há uma coisa muito interessante que você disse aí, e que é um tema que eu acho que poucas pessoas... São 2 frases que eu ouço sempre, como você...
porque são os fundamentos do direito romano, e isso e aquilo, e a Grécia, e são chavões que as pessoas repetem e não pensam sobre eles. Eu estava lendo uma vez umas aulas de história, precisamente do professor Pino Corrêa de Oliveira, e ele diz uma coisa que eu nunca vi nessas considerações, que é o seguinte: na civilização antiga, nas civilizações antigas, nós tínhamos mitologias, heróis mitológicos, muitos deles que eram verdadeiros facínoras, porque os atos que eles praticavam mitologicamente eram de facínora. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos o povo judeu do Antigo Testamento que tinha verdadeiros modelos humanos. Nós pegamos o Moisés, Esther, Judite, enfim, todos esses personagens, Davi, todos esses personagens são personagens vivos, não são mitologias, e que representam virtudes, e que representam modelos humanos em função do transcendente, de um Deus transcendente e de uma verdade revelada. Ora, isso não é acentuado, né? Isso não é acentuado e não se fala disso. Fala-se desse chavão, mas não se fala disso. E isso é um ponto que me parece fundamental quando se considera, porque depois o que é que Nosso Senhor vem fazer no Novo Testamento? Ele vem consumar todas essas coisas, vem elevá-las a uma dimensão muito grande, que é a dimensão da redenção e do sobrenatural, né? Bom, enfim, eu chamo a atenção disso porque esse caminho que você apontou da questão do direito romano e outras coisas já foi a decadência com a Renascença, né? Começa as pessoas começam a abandonar a construção que a igreja tinha feito do direito, da filosofia, de todas as outras coisas, e começa a voltar-se como modelo para o paganismo. Na verdade, a cosmologia da ordem, ela vai dar lugar à cosmologia do caos, e aos poucos, né? O padre José Eduardo, na entrevista, ele vai colocar Hegel, né, como aquele que realmente vai elaborar, aí vai deixar pronta a cosmologia do caos, que os propagandistas todos, que são esses pessoal pós-moderno, pós-isso, pós-aquilo, estruturalista, seriam os militantes dessa cosmologia do caos. Mas se a gente for pensar bem, ali, já, a partir do momento em que Roma volta a ser o modelo, as cosmologias do caos, elas também estão em ascensão. Então, a gente tem o Gassendi recuperando o epicurismo. A gente já tem. Você tem uma recuperação. O máximo que se tem de filosofia antiga, que vai percorrer os palácios, é o estoicismo, mas que também é uma filosofia materialista, né? Ela, tudo bem, diferentemente do epicurismo, ela tem mais consistência, tal, mas ainda assim é uma filosofia da autossuficiência, que ela está muito ligada ainda à cultura pagã, né? E isso vai ser identificado até ao cristianismo. Você tem o Diderot, que é um pensador revolucionário já, que ele tece louvores ao epicurismo, ele propagandeia o epicurismo e o materialismo, e diz que o cristianismo é um zenoísmo mitigado, ou seja, é um estoicismo para gente fraca. Então, olha o nível de propaganda que a gente tem. É mentira isso. Isso é mentira. Porque o senhor acabou de citar os grandes personagens do Velho Testamento. Naquele livro, O Grande Código, né, do Northrop Frye, que a editora Sétimo Selo traduziu para o português, a Bíblia é o grande código. Em que sentido? Dali, tudo o que a gente quiser chamar de literatura, todos os arquétipos, se a gente quiser usar essa palavra, estão ali. E tudo que a gente fala de condição humana, de grandes personagens, grandes modelos, ali estão absolutamente todos, inclusive esses grandes modelos de virtude que o senhor identificou ali no Velho Testamento, né? E tudo isso é vinculado a uma tradição de superstição, sendo que a superstição, que é própria do paganismo, é cultuada, volta a ser cultuada. E aí as pessoas estranham que a gente esteja num mundo de propaganda, que a gente sai de casa, você não vê verdade nenhuma, você vê slogans, você vê narrativa, e você vê outdoor, e você vê loja e lust
cegando o tempo todo em sociedade de consumo, etc. Mas, claro, que sociedade a gente poderia ter a partir do momento que a gente troca o que é essencial por esses fantasmas todos, né? A gente só poderia ter chegado até aqui. Então, a ideia é a gente compreender, né? Então, quando a gente fala da Grécia, a gente não vai falar, puxa, que maravilha e tal. A gente vai dizer também, olha, quem são os políticos por excelência gregos? São esses, como eles trabalhavam. Isso vai dar uma oportunidade para a gente perceber que tudo que a gente chama de vicioso na nossa política vem daquelas figuras que, como o senhor falou, eram facínoras. Né? O Aquiles, como que o Homero dizia, essa máquina de matar homens, e eles falavam isso como se fosse uma coisa boa. Agora, é possível ter civilização quando um herói é aquele que é uma máquina de matar homens? Bom, na modernidade é o plano que voltou a ser elogiado, né? Eu acho que é muito interessante, assim, eu sei que nós temos que ir caminhando para o final, não é? Porque você tem as suas ocupações e tem os seus deveres, mas uma das coisas que me pareceu interessante é que esse número, ele falava muito da erosão desses valores todos, não é? Porque nós estamos continuamente assistindo a uma erosão. E, ao mesmo tempo, uma coisa que me chama a atenção, eu gostaria, assim, seria a última pergunta que eu gostaria de lhe fazer, é o seguinte. Outro dia estava conversando com um sacerdote e estávamos conversando sobre a missa tradicional. E esse sacerdote celebra essa missa e na igreja dele tem muitos jovens. E eu perguntei a esse sacerdote o seguinte, o senhor pode me dizer que saudosismo pode haver em jovens que nunca conheceram isso? Como é que alguém pode chamar de saudosismo isso? Se fosse uma pessoa com 80 anos que ainda viu coisa e tem uma saudade, pode ser saudosismo. Mas a pessoa com 16 anos, 17, ela tem saudosismo do quê? No fundo, ela tem saudosismo, se pudesse dizer, de uma ordem interna, né, interior, que é uma ordem que Deus pôs no ser, e tem saudades de uma igreja que atravessa os séculos com os seus ensinamentos e que leva até aos homens os frutos da redenção. Agora, como é que você analisa essa retomada e esse ressurgir das pessoas, essa volta dos jovens à procura, outra vez, dessa profundidade religiosa, moral, sobrenatural? Como é que você vê isso? Eu não chamaria nem de retomada. Então, a propaganda contrária, ela continua forte, ela tem sido violentamente forte do iluminismo para cá, né? Mas tudo aquilo que é verdadeiro, legítimo, tudo aquilo que toca, né, a alma, não morre, não tem como ser vencido. Então, não é possível vencer. Né? Tem não sei se era um ensaio, um artigo do Christopher Dawson, que eu lembro que ele dizia uma coisa que eu achei tão interessante, que ele dizia que o cristianismo hoje é como nos primórdios, né? É algo que as pessoas procuram, é como no comecinho, antes de ter ganhado a Europa e ter se tornado a cristandade e organizado a vida ali. É como no começo, você tem... ele é enfraquecido enquanto cultura no sentido de não predominar, mas as pessoas que o praticam têm uma convicção que é a mesma ali do começo. Então, assim, não muda a qualidade da coisa. O que muda é o quanto ela aparece na sociedade. Então, por exemplo, eu não acho que nada... É como a filosofia, né? A filosofia, como ela trata de questões eternas, né? E a procura por transcendência, por tocar o que é eterno, ainda que pelo exercício racional, é uma necessidade humana.
não tem como a filosofia morrer, por mais que esse hegelianismo biruta predomine nas universidades, as pessoas que entendem filosofia vão sempre perceber que é uma prática. A religião é um negócio ainda mais forte. Assim, não tem como desaparecer. Não tem nem como a gente falar de retomada. As pessoas que tiverem acesso, forem apresentadas, tiverem a oportunidade de entender do que se trata, simplesmente vão perceber que aquilo faz todo o sentido. E vão como que se reconciliar com uma harmonia buscada, né? Porque a gente está vivendo num mundo que quer bagunçar o ser. A partir do momento que elas percebem que elas podem se reconciliar com o ser, né, por meio da religação, aí elas falam, não, é isso que faz sentido. Então, eu acho que basta ser apresentado. É o que eu percebo nas pessoas mais jovens, né? Não é saudosismo, é a verdade prevalece. Ela é imortal. Muito bem, eu até tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que está assistindo aqui, o Arménio, ele pergunta se esse saudosismo juvenil não será lembranças armazenadas no subconsciente fruto das obras de outras vivências. Eu diria o seguinte, isso é propriamente a tradição, porque a tradição são essas aspas, memórias históricas de coisas que são trazidas, não é, pelas gerações, hábitos, costumes, valores e tudo mais, e que ainda despontam aqui, lá e acolá e fazem com que as pessoas, à medida que a sociedade ou o movimento revolucionário vai tirando isso, as pessoas são tendentes a procurar algo que lhes foi tirado. Uhum. Eu outro dia assisti uma cena assim que eu vou contar muito rapidamente, que era uma loja no Rio, uma loja muito sofisticada de chocolates, e ela é uma loja que estava quase pronta para ser aberta. Então via-se tudo lá de fora, mas ela não estava aberta. Ela, na realidade, tinha uma porta de vidro, tinha gente trabalhando lá dentro e ainda não estava aberta. E tinha um cartazinho que dizia que a loja não tinha aberto. E uma senhora não viu aquele cartazinho e tentou entrar e bateu e se machucou na porta. Bom, os donos da loja vieram, trataram da senhora, fizeram assim, um curativo, depois levaram a senhora em casa. Bom, e a senhora, no dia seguinte, mandou umas flores para agradecer. E no dia que eu estava lá, visitando essa loja, o filho apareceu, e é um médico, apareceu, e ele disse o seguinte, eu vim aqui agradecer o que vocês fizeram com a minha mãe, porque isso não se vê mais. Isso é um gesto. Bom, esse gesto, que parece uma coisa simples, né? É toda uma tradição. É toda uma tradição cristã, é todo um estado de alma, é todo um estado civilizacional que no fundo, transmite ou reflete, melhor, reflete todos os valores que havia num simples gesto de gentileza ou delicadeza, etc. Bem, é isso, mas se o seu Púlveda, vamos pensar uma outra coisa, assim, a tradição, muitas vezes, as pessoas nem percebem que estão levando ela adiante, né? Nem percebem. Elas passam esses valores, ainda que desassociados dos símbolos. Né? Então, o que eu acho que é importante de a gente recuperar essa ligação, esses vínculos, né, entre os valores que a gente sabe que são os corretos e os símbolos que os carregam, que estão associados a eles e que convertem em imaginário esses valores, é importante a gente se lembrar deles, né? Porque a partir desse momento, a nossa consciência quanto aos valores, ela se pratica ao mesmo tempo que a gente mantém esses valores vivos, né? Então, não é porque a gente perdeu a memória dos símbolos ligados aos valores, que nós sabemos que são os corretos, que a gente perdeu a consciência de quais são os valores corretos. E eu acho que é por isso que as pessoas, por exemplo, as pessoas podem até dizer que é bobagem, que religião é coisa ultrapassada, muita gente diz isso, mas você não vai ver ninguém desrespeitar uma alma caridosa. Você não vai dizer ninguém, você nunca vai ver ninguém dizer que a generosidade é um vício,
que o amor ao próximo é algo errado. As pessoas sabem que isso é o correto, né? Que isso é o que está certo. Justamente porque a tradição, ainda que de maneira invisível, ela persiste, né? Então, foi muito, muito bom o seu exemplo. Bem, Bruna, eu sei que você tem o seu horário. Antes só de terminar, eu vou ler rapidamente aqui os superchats. O Ricardo Laveso Zenha fez uma contribuição, diz assim: vim da revista Esmeril e do canal da Bruna Torlai. Assinante. Esse é assinante. E tivemos aqui uma coisa muito engraçada, que o Ivan Kleber, que estava aqui, disse que veio do PH Vox, onde a gente trabalha juntos. Bom, a Roberta Figueiredo tornou-se aqui assinante do canal. O André, eu não sei, depois tem 2 abreviaturas, fez uma contribuição para o canal, não deixou nada escrito. E o Fernando Calisto deu uma contribuição e disse assim: cheguei agora, isso não é uma live, é um evento da cristandade. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, então, Bruna, eu queria lhe agradecer muito a sua disponibilidade, queria lhe dar os parabéns pelo seu trabalho aí na revista Esmeril, no seu canal, hoje em dia nos programas da Jovem Pan, e queria pedir-lhe que desse umas últimas palavras para aqueles que estão aqui nos acompanhando e, mais uma vez, lhe agradecer a sua prestatividade de vir aqui falar conosco. Imagina, o prazer é todo meu. O senhor é uma das figuras mais admiráveis que estão aí faz tempo nos esclarecendo no debate público, né, sobre todos os problemas políticos do Brasil. Se a gente tivesse mais pessoas como o senhor, o debate estaria num nível muito mais alto, tenho certeza. Pessoal, é o seguinte, lá no site da Esmeril a gente tem um editorial, tem o Esmeril News, que é uma espécie de jornalzinho, né, mas a gente não é um jornal, tá? São notícias que vocês encontram ali. Eu gosto de escrever resenha, né? Minha atividade favorita é ler e tal. Estou sempre recebendo livros muito legais. O último livro maravilhoso que eu li saiu pela editora Danúbio, chama Vírus e Leviatã. É do Aldo Maria Valli, né? Um jornalista italiano refinadíssimo, um livro que mais que recomendado. Ainda não tive tempo físico para escrever uma resenha, mas em breve vou publicar ali. Já indiquei aí no meu último vídeo. Então, assim, tem uma série de matérias que é o conteúdo gratuito do Esmeril News e tem ali a nossa revista mensal, que você pode se tornar assinante e cada mês eu te prometo que você vai ser surpreendido por um tema novo, envolvido por de 15 a 20 abordagens especiais, desde receitas até, inclusive, uma das matérias mais interessantes dessa Esmeril de julho foi que o colunista da seção Viver Bem, que ensina receitas, tentou reconstituir o que realmente pode ter sido a Santa Ceia, investigando as tradições hebraicas da época, né? Então, a gente procura criar uma revista leve, informativa, com humor, culinária, turismo, filosofia também, entrevistas. Eu escrevi uma matéria sobre a Eclésia, que para mim é uma editora que merece nossos aplausos, que foi quem republicou aí aquela tradução clássica da Suma Teológica, mas numa edição super popular. Enfim, tudo que a gente considera importante e relevante de ser falado, claro que a gente não consegue falar de tudo, mas aquilo que a gente considera importante, a gente não deixa de falar para vocês. E a Esmeril ela é feita para quem está sempre procurando se aprofundar um pouquinho mais, né? Quer informação, mas com cultura. Então, essa revista é para assinantes, né? Vocês vão encontrar, entrem lá, deem uma olhada nos planos, é super acessível. Futuramente a gente vai ter aí a versão impressa, né? E, bom, de resto, queria eu deixar aqui meus agradecimentos aí pela audiência, pela paciência do senhor, e espero que o senhor também possa colaborar conosco algum dia. Que tem algumas coisas, assim, a gente sempre tem um convidado especial, seu Sepúlveda. Se o senhor puder escrever para a gente algum dos dias, ficaremos muito honrados. Para mim será uma alegria, Bruna, certamente. E aqui o Luiz Daniel fez uma contribuição e disse assim: muita riqueza com seu Sepúlveda e a Bruna. Parabéns. Muito obrigado. E a Cristiana Arnoldo também fez aqui uma doação e diz assim: que live maravilhosa. Eu aqui
agradeço A as duas Cristiane, aqui. eu sigo ela no Instagram, ela tá sempre postando trechos de livros, ela é ótima, eu gosto muito dela também. Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima vez, se Deus quiser, e parabéns uma vez mais pelo seu trabalho. Eu que agradeço, seu Sepúlveda. Boa noite. Boa noite.